Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, paz e bem, salve Maria Imaculada, que o Senhor vos abençoe e vos traga todo o aconchego do coração santo de nosso Senhor para cada um de vocês. Nós temos nossa série Maria Imaculada, Mãe de Deus. E eu quero falar um pouco para vocês sobre o grande privilégio de ser a Mãe de Deus. Claro que esta é uma prerrogativa escolhida pelo próprio Deus para Maria Santíssima. Provavelmente ela nem esperava tal título tão grande, mas o próprio Verbo encarnado, Jesus Cristo, Senhor nosso, que simplesmente vem em socorro da humanidade para redimir, para salvar e trazer para eles a redenção eterna. Maria, Senhora, Mãe de Deus. Por que nós falamos que Maria Santíssima é Mãe de Deus? Primeiro, que Jesus Cristo, Ele é Deus. Nas suas revelações para os seus apóstolos discípulos, Jesus fala para Filipe, quem me viu, viu o Pai. Ou eu e o Pai somos um. Logo com esta declaração de nosso Senhor Jesus Cristo, fica muito claro que Ele é Deus. Logo Maria é mãe de Deus, pois Jesus é Deus. Em algumas revelações divinas, bíblicas, digamos assim, Maria que precede a presença de nosso Senhor desde as bodas de Caná, em que Maria foi convidada para aquele casamento, em João capítulo 2, e Jesus também chegou com os seus discípulos naquela festa. Maria, percebendo que faltava, digamos, vinho ou o dom da alegria para aquelas pessoas ali presentes, o que faz? Eles não têm mais vinho. A intercessão da mãe, a mãe de Deus sobre a festa. E Jesus, olhando para a sua dileta mãe, diz, ainda não chegou a minha hora. Ora, que hora é esta? É a hora da glorificação, é a hora da cruz, é a hora de ser coroado rei, de subir aos céus. Mas tudo bem. Maria, plenamente confiante no seu filho, Jesus, diz para os serviçais, fazei tudo o que ele vos disser. E qual tipo de coisa que o Senhor diz? Crê nas Escrituras, crê na revelação divina, crê nos mandamentos, crê nos seus projetos de vida eterna, nos seus milagres, na encarnação do Verbo de Deus, pois quem crê nesta encarnação do Verbo de Deus, propriamente crê no grande mistério encarnado presente no meio de nós. E damos o nome, Jesus Cristo, Senhor. Noutra passagem de sublimidade para nós, podemos perceber que nos exorta aí no Evangelho de São João, capítulo 19, digamos dos versículos 25 a 27, ao pé da cruz de Jesus. Excepcional, nós vemos algumas figuras esplêndidas ali ao pé da cruz. Está Maria e outras Marias também, provavelmente do parentesco de Jesus. E ali também o discípulo amado. E Jesus, olhando para a dileta mãe, e o discípulo que é todo moroso, diz, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E desde esse momento, a Virgem foi dada como mãe para o discípulo querido e o discípulo como filho. E o discípulo amado de nosso Senhor Jesus Cristo, e aquele que pega a mãe de Jesus, leva para casa e não se separa mais dela. É essa troca, digamos, de amor, de justificação, de justiça de Deus presente sobre a humanidade. Maria passa a ser a mãe da Igreja, porque tornou-se, por uma escolha de eternidade, mãe de Jesus, que Jesus sendo Deus, mãe dos discípulos, discípulo amado, mãe de cada um de nós e mãe também da Eucaristia. Mãe de um novo homem, aquele que crê no Senhor. Trago para vocês alguns pontos especiais do que nos chama a atenção a doutrina da Santa Igreja sobre a maternidade divina. Falamos até o Theotokos, a Mãe de Deus, que Maria é verdadeiramente mãe, não por uma condição própria sua, é uma condição divina. Não por uma escolha humana, mas uma escolha do eterno Senhor presente em seu dia a dia. Maria é verdadeira mãe de Deus, porque Jesus é Deus. E essa prerrogativa nós podemos
analisar os textos bíblicos tirados de São João, o Evangelho de São João, capítulo 1, do versículo 14, sobre a luz, sobre a encarnação do Verbo. E aí Jesus deixa-se manifestar dizendo que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Vamos trazer para o tempo presente. O Verbo se fez carne, mas o Verbo continua habitando no meio de nós. Desde toda a eternidade, Ele está presente no meio de nós. A humana e os privilégios da Mãe de Deus. O Papa Pio IX já havia declarado isso em 8 de dezembro de 1854, com a declaração da Bula Inefabilis Deus, que a Virgem Mãe de Deus, não somente clara e imaculada, que o primeiro dogma mariano é da maternidade ou da Mãe de Deus, e ele coloca para nós da seguinte maneira: a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, e em previsão dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada, imune, sem mancha do pecado original. Nós podemos ver isso aí do Denzinger, Doutrina da Igreja, 1641, da revelação da doutrina da Igreja. Maria sendo mãe de Deus por privilégio, por escolha. O que Beato Danzi Scotto também vem chamar a atenção, que é uma escolha da eternidade, escolha do Filho do Verbo de Deus sobre habitar no ventre de plenitude da Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, presente no meio daquelas pessoas ou daquela pessoa que se deixa revelar por ação da graça que vem de Deus. Mas posso deixar para vocês essa explicação tanto do dogma da maternidade, como também do dogma mariano da Imaculada Conceição. A concepção de cunho se trata do primeiro instante de uma revelação cheia de amor, de plenitude de Deus, que quis se revelar no seio de uma alma humana chamada Maria, já nasce infusa por Deus, com o corpo preparado para realizar tal prodígio. Ou seja, a alma de Maria, a alma humana, já foi preparada pelo mesmo Senhor para que dela, nela e por ela habitasse o Verbo eterno do Senhor, Jesus Cristo, para regenerar, para salvar, para trazer como uma meta de salvação toda a raça humana. Livre do pecado original, consciente da privação da graça santificante, causada pelo pecado de Adão, Maria foi preservada sem mancha de pecado. Daí nós vemos que no concílio que vem declarar Maria como a mãe de Deus, não era nem sequer para falar da maternidade divina, mas da santidade, da divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se você quer conhecer o fruto de uma árvore, é necessário que você estude e saiba quem de fato é aquela árvore. Querendo falar do fruto, foi a árvore Maria neste caso aí. E nessa árvore Maria, como plenitude de um amor todo excepcional, para ser mostrado, ser revelado nessa justificação da presença de Deus, nós podemos dizer da seguinte maneira: Maria foi preservada imune da culpa primeira, de modo que entrou nela o Espírito Santo e os méritos de Deus. Essa é uma explicação dos grandes santos e do Beato Danzi Scotto, principalmente, que o Espírito Santo, logo após a geração de amor do Verbo de Deus e na pessoa da imagem de Maria ou da alma de Maria, ele já preservou sem mancha de pecado, para que ela pudesse o que? Reger uma vida de plenitude, uma vida eterna, e deixar modelar uma alma que fosse toda santa, toda cheia de graça. A graça de ser preservada do pecado original foi dada somente, com exclusividade, à Mãe de Deus. E nós podemos perceber aí no Salmo 50, no versículo 7, quando diz que toda raça humana já é nascida, digamos assim, com a mancha do pecado. Mas Maria não poderia nascer com a mancha do pecado por alguns atributos
Que Jesus poderia ser o quê? Receptador também do pecado. Se ele nasceu de uma mulher que tinha pecado, lá na tentação, em Mateus capítulo 4, o tentador poderia dizer que tinha encontrado nele o que é a mancha do pecado. E poderia dizer que venceria sobre ele por causa de uma coisa só, a mancha de pecado. A raça de Maria, digamos assim, no bom sentido, é uma raça toda santa, uma raça toda pura, uma raça sem pecado, porque é uma escolha do próprio Criador sobre a vida de Maria, a Mãe de Deus. E que aí nós podemos dizer que a causa eficiente da maternidade de Maria é Deus onipotente. Podemos repetir isso várias vezes sem cansar, que a causa eficiente é o próprio Deus onipotente para escolher Maria como mãe. E aí posso repetir da seguinte maneira as categorias da maternidade divina, de Nossa Senhora sobre a vida de Jesus Cristo. Uma escolha de Deus o Redentor desde toda a eternidade, para que a Virgem Maria fosse de antemão a mãe do seu Verbo encarnado, uma escolha da eternidade, ou Santíssima Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo, e aí é gerado no ventre aquela que é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. A causa meritória é Jesus Cristo, como Salvador do gênero humano. E aí nós podemos ver nas revelações divinas que nosso Senhor Jesus Cristo é a única porta aberta para o céu. É o único caminho para entrar, levar os homens à eternidade, é nosso Senhor Jesus Cristo. É o único mediador entre Deus e os homens, é o Salvador nosso Jesus Cristo. Maria, sem limite ou sem pecado, nós vemos poucas vezes que se fala de Maria nas Sagradas Escrituras. Por que isso? Poucas vezes. Porque queria se mostrar, queria se falar da presença do Verbo encarnado na humanidade, para reger, para salvar, para santificar. O Verbo veio para isso, salvar as pessoas que estavam ali no pecado da raça, digamos, perdida de Adão e de Eva. E a causa final da maternidade, o consentimento de Maria, é a causa de sua maternidade divina, pois é digno que o Filho que habita no paraíso habitasse no ventre eterno. E nós podemos trazer isso com uma linguagem muito mística, que ninguém suportava a presença de Deus. Moisés colocava um véu na cabeça quando entrava na tenda, mas não contemplava a face verdadeiramente de Deus. Os profetas se escondiam da presença de Deus. Tão poderoso, tão sublime era essa presença de Deus. Ali nós podemos ver que até Zacarias fica mudo diante do anjo do Senhor. Mas Maria, ela traz no seu ventre simplesmente a presença do Verbo encarnado de Deus. É Deus. Traz no seu colo, amamenta o Senhor. E esse amamentar-se, além disso tudo, protege o Verbo de Deus, dos algozes, da matança dos pequenos, dos inocentes. E leva nos seus braços para o templo, Deus visitando o templo nos braços de Maria. Poucas pessoas reconheceram isso. Uma das primeiras pessoas foi simplesmente Isabel, a mãe do meu Senhor. Ora, essa palavra de Isabel, cheia do Espírito Santo, significa que o Senhor é Deus, o Verbo, encarnado no meio de nós. A mãe do meu Senhor, toda a reverência de quem está com o Espírito Santo. E se você não se mostrou ainda a grandeza da mãe de Deus, é porque está faltando ainda ter o quê? A presença do Espírito Santo de Deus. E essa presença do Espírito Santo de Deus te leva a reconhecer a mãe do meu Senhor. E Maria, cheia, repleta do Espírito Santo, ela traz alguns atributos no Magnífica. Quando canta diante de Deus com Isabel, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é salvador. Depois, levando ao templo o seu dileto filho para ser apresentado, quem reconhece Jesus como Filho de Deus, como Deus, é o velho Simeão
e aquela viúva Ana. Reconheceram e profetizam com o Espírito Santo diante daquele menino que deveria ser simplesmente sinal de uma separação do reino, dessa terra, que muitas pessoas não estavam ali aceitando a sua presença. Aí nós temos algumas provas da Sagrada Escritura e da tradição. A tradição nos mostra que ser mãe de Deus, como única mãe escolhida pelo Verbo, ou da Imaculada Conceição de Maria, não se trata unicamente nas Escrituras Sagradas, mas sim na tradição da Igreja. Gênesis, por exemplo, aí nos chama a atenção, exortando Gênesis 3:15, ela te esmagará a cabeça, ou seja, a descendência daquela mulher haveria de antemão esmagar a cabeça da serpente. Quem é a serpente? É o diabo, é Satanás. Essa geração, nós podemos dizer que a mulher é a Virgem, mãe de Deus, a descendência do seu dileto filho, Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente. E São Lucas, no capítulo 1, versículo 28, nós temos uma expressão toda sem limite do anjo Gabriel, quando chega para Maria e diz, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Poucas pessoas receberam esse anúncio dos céus, como assim o anjo do Senhor chega para a Virgem Maria, chamando da mãe, a mãe, o Senhor é contigo, cheia de graça. Aí é o transbordar do poder de Deus, sem limite do Senhor, para que em tudo estivesse presente a presença firme, verdadeira de um Deus sobre a sua vida. Em Lucas 1, 41, 42, Isabel cheia do Espírito Santo, que isso é de um sentido sem limite para nós espiritual, quando diz, bendita és tu entre as mulheres, donde me vem a honra da mãe do meu Senhor me visitar. Ou seja, para você ter uma declaração tão profunda da presença de Deus na vida de Maria, é necessário uma coisa. Você está cheia do Espírito Santo de Deus. Sem a presença do Espírito Santo de Deus, nós não vamos reconhecer Maria como a mãe do Verbo encarnado. Sem a presença, prerrogativa, digamos assim, de uma presença do Espírito Redentor, nós não vamos acreditar na mensagem do próprio Jesus, no encontro de Isabel com Maria ou Maria com Isabel, na fala do anjo Gabriel com a Virgem Maria, que nós nem sabemos o que de fato aconteceu ao longo daquela visita do anjo Gabriel à Virgem Maria. Não saberemos como isso vai acontecer ou aconteceu de fato, como foi 30 anos conversando Jesus e Maria, um ao outro na mesma casa. Não sabemos o que aconteceu, como diz aí no Evangelho de São João, nem tudo que foi feito foi escrito na palavra de Deus. E aí nós podemos dizer que Maria foi a Virgem escolhida por nosso Senhor Jesus Cristo, no Verbo de Deus que escolhe, o Verbo eterno que escolhe para ser mãe. E essa prerrogativa que cabe unicamente ao dileto Redentor, ao dileto, aquele que é o escolhido para se encarnar, o Verbo escolhido pelo Pai, para se encarnar, para reger toda a humanidade, para trazer salvação para as pessoas que estavam, digamos, escravas no pecado. E o tentador poderia dizer que vencia, mas acima de tudo, através da maternidade divina, nós encontramos uma escolha toda plena da bondade, da graça sem limite que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. A declaração dogmática da maternidade divina, da Virgem Maria, é para que nós encontremos, acima de tudo, quem? O próprio Jesus Cristo. E assumindo a encarnação humana, Jesus Cristo não deixa o céu, está no céu, está na terra, mas regendo com a capacidade de sermos homens, mulheres do projeto, do amor do Pai,
em uma comunhão perfeita com o Espírito Santo. E nós seguimos essa pregação, digamos assim, do Senhor, para que nós possamos sermos o que? Livres do pecado, mas ao mesmo tempo, homens das promessas do Redentor, homens do coração cheio de amor do Senhor, homens que possam dizer: eu reconheço que o Verbo encarnou, habitou no meio de nós e que nos leva a uma morada eterna. Que a Mãe de Deus, Nossa Senhora, Santa Mãe de Deus, como diz aí para nós Alexandre de Arles, que possa ao mesmo tempo interceder por nós, nos trazer a cada momento o seu Filho Jesus e nos levar para Ele, para que nós possamos, com amor eterno, sermos reconhecidos e ao mesmo tempo dizer: eu me encontrei com a verdade é a doutrina, a verdade é a palavra, a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade é o céu. Que possamos seguir ao céu com essa série Maria Imaculada Conceição, a Mãe de Deus. Possamos seguir, possamos caminhar e possamos ser sinais de eternidade. Paz e bem, salve Maria Imaculada.